Não é ficção científica, mas algo inesperado aconteceu na Academia Nacional de Hong Kong em 2018. Em um congresso internacional de edição genética, um cientista fez uma palestra que deixou todos os participantes, no mínimo, coçando a cabeça, porque essa ninguém esperava. Discursando em inglês para cientistas e doutores de muitas nacionalidades, afirmou ter alterado o DNA de 2 bebês, dando assim início a uma das discussões mais acaloradas da história da ciência moderna, levantando verdadeiras questões éticas e morais sobre alterar a espécie humana. O objetivo desse vídeo não é explicar o super-homem de Nietzsche. Isso outros já fizeram da forma mais superficial possível. A minha proposta é converter o texto para o cenário atual. E para isso, eu devo primeiro contextualizar Assim Falou Zaratustra, a obra-prima de Nietzsche, que foi escrita por ele no final do século XIX. A temática de Zaratustra gira em torno das transformações, trazendo novas perspectivas para o entendimento do que é o ser humano. Nesse livro, Nietzsche expressa o seu pensamento de uma forma diferente. Ele usa uma linguagem poética, repleta de metáforas e símbolos. É um livro de grande riqueza filosófica e literária, estando no meio do caminho entre a filosofia e a literatura. Assim Falou Zaratustra é a verdadeira expressão de um filósofo artista. Zaratustra explora com muita beleza as profundidades da natureza humana, tornando-se então um dos livros mais aclamados do século XX. E é importante dizer também para a construção desse vídeo que, devido à sua grande repercussão, Assim Falou Zaratustra é ainda mais atual hoje do que antes. E é agora que a ciência começa a entrar em cena. Quando certo dia Zaratustra decidiu voltar novamente para perto dos homens, proferiu estas palavras: "O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. Perigosa travessia. Perigoso caminhar. Perigoso olhar para trás. Perigoso tremer e parar." Vamos interpretar os símbolos. Qual é o objeto de estudo da evolução que mais se assemelha a uma corda? Veja que a estrutura do DNA é semelhante a uma corda, e é comprovado que a maior parte do nosso DNA é DNA animal. Muitos irão dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, pensando que o super-homem é alguém que supera os próprios limites, e que o DNA é um assunto diferente. Mas eu posso te dizer que essa é uma leitura simplista, porque a vontade de poder pode se manifestar até mesmo no desejo de assumir o controle da nossa própria evolução. Sendo assim, vamos compreender o texto ampliando ainda mais a nossa perspectiva. Temos à nossa esquerda o animal, à direita o super-homem, e no meio o homem. Abaixo do homem, um abismo. Sendo assim, quais são os maiores perigos que a humanidade enfrenta hoje? Bombas atômicas, aquecimento global, risco de novas pandemias, ameaça terrorista, câncer, depressão. A primeira parte da nossa leitura já está esclarecida. A travessia é realmente perigosa. E nessa próxima passagem que eu vou ler, Zaratustra vai nos revelar a natureza obscura do homem atual. Voei demasiado longe pelo futuro e fiquei horrorizado. Tornei então para trás, cada vez mais apressado. Assim cheguei até vocês, homens atuais. O texto é poético e a gente vai saltar algumas partes para pegar só o essencial. E então eu ria, com a face e os membros pintados de mil maneiras. Assim vocês me assombraram, homens atuais. Primeiramente Zaratustra voou para o futuro e ficou horrorizado. Então retornou para o mundo atual e sentiu uma mistura de riso e espanto. Mas vamos continuar o texto e você já vai entender. A gente parou aqui, quando os homens atuais assombraram Zaratustra. Aquele que tirasse de vocês os véus, os retoques, as cores e as atitudes, não deixaria mais do que um espantalho. Entendeu por que Zaratustra ficou assombrado com o homem atual? Retire do homem o fingimento e as aparências, e veja nas profundezas a sua essência. É o mesmo que pedir para ver uma assombração. E é esse o ponto em que eu quero chegar. Lembra que no começo do vídeo eu falei sobre o cientista que modificou o DNA de 2 bebês? Agora imagine que daqui a algum tempo essa tecnologia se torne acessível e a modificação do DNA
seja tão habitual quanto o exame pré-natal, e seja aconselhável fortalecer o DNA dos bebês não só para erradicar doenças, mas também para erradicar as características de espantalho, para usar a linguagem de Zaratustra. Assim o homem obtém o controle da sua própria evolução. Pode parecer estranho, né, gente, que um livro escrito há mais de 100 anos venha fazer sentido só agora. E é estranho mesmo. Mas na época, o DNA ainda não havia sido descoberto, e isso deve ser considerado. Mas se você pensa que todos aplaudiram o nobre cientista que eu citei no início, eu devo lhe dizer que nem tudo é festa. Uma pequenina modificação no DNA gerou tanta discussão que você nem acredita. A comunidade científica caiu matando, dizendo que o experimento foi abominável e controverso, que alterar o DNA é um risco enorme, e toda a comunidade acadêmica internacional entrou em pânico. Afinal de contas, esse não foi um experimento científico qualquer, foi além do bem e do mal. Mas o nobre cientista sabia o que estava fazendo, e respondeu com essas palavras. They are genius of my achievement, because this is one of the greatest breakthroughs in history. They are genius of it. Muitas vezes as pessoas ficam com inveja quando alguém faz alguma coisa melhor do que elas. E entre os cientistas é a mesma coisa. Vai entender? O homem é de todos os animais o mais imperfeito, o mais mórbido, o mais perigosamente desviado dos seus instintos. Vale dizer que no Brasil essa experiência genética teve pouca repercussão. Mas agora vamos voltar um pouquinho no tempo só para eu poder esclarecer um mal-entendido. Durante a época mais terrível da Europa, na Segunda Guerra Mundial, como fim de propaganda, o exército nazista anunciou que era um exército de super-homens e financiava cientistas para fazer experiências em eugenia, a fim de criar uma raça superior. Os nazistas se apropriaram de certos aspectos da filosofia de Nietzsche. Porém, se Zaratustra estivesse vendo tudo aquilo acontecer, iria dizer o seguinte: os meus inimigos tornaram-se poderosos e desfiguraram a imagem da minha doutrina. Assim falou Zaratustra. O texto é complexo, mas espero que o que lhe mostrei seja o suficiente para separar a proposta de Zaratustra da proposta dos seus inimigos. A deturpação do pensamento de Nietzsche, as possibilidades que nascem da modificação do DNA e a rejeição por parte dos conservadores dão ao super-homem uma camada de realismo que não existia antes. Eu vou te mostrar logo logo que o super-homem é só uma questão de tempo. Por enquanto, nós vamos falar um pouco mais sobre os inimigos de Zaratustra, os últimos homens. Lembrando que estamos interpretando o texto no cenário mais atual possível. O que significa grandes empresários fazendo investimentos astronômicos para aumentar a própria riqueza sem nenhuma contribuição para a evolução do conhecimento? O que significa uma organização multicultural como a ONU declarando que todo mundo é igual? Não há calamidade mais dura em todos os destinos humanos do que quando os poderosos da Terra não são ao mesmo tempo os primeiros homens. Então tudo se torna falso e monstruoso. Gente, eu estou mostrando o que é uma mentalidade atrasada. Como você pode ter certeza que o homem atual não é um espantalho? É muito triste que os poderosos de hoje não sejam os melhores. Tudo vai por água abaixo. Os últimos homens são aqueles que não sabem criar novos valores, mas são mestres em olhar para o próprio umbigo, retocar a maquiagem e renovar a pintura dos antigos valores. O homem parece que sabe o que está fazendo, mas na verdade está bombeando, e não sabe muito bem para onde está indo, e tem muito medo de chegar em algum lugar. Mas na minha opinião, o super-homem é só uma questão de tempo, porque o caminho já está todo pavimentado. Veja como que as coisas vão naturalmente acontecendo, como que o avanço científico está criando as bases para a criação de super-homens e a gente nem percebe. Com certeza você conhece o selo transgênico, presente na embalagem de muitos alimentos. Eu não sou o maior fã de transgênicos, mas o que vem ao caso é que diariamente o DNA de sementes é modificado com o fim de criar plantações resistentes a pragas,
e aumentar a produção. Outros modificam o DNA de animais a fim de tornar a carne mais macia e saborosa para o consumidor. Mudamos a genética de plantas e animais. O conhecimento para a criação de uma espécie mais forte e mais resistente de homens já está em nossas mãos. E se os valores éticos e morais colocam obstáculos, isso se deve ao adoecimento da vontade de poder e à nossa característica de espantalho. O problema que aqui apresento não é qual o lugar do homem na escala dos seres, mas qual o tipo de homem que se deve criar, que se deve pretender, que tipo terá mais valor, mais digno de viver, mais seguro do futuro. Se você tem muita dificuldade para ler Assim Falou Zaratustra, é sempre bom fazer consulta nos outros livros, porque os assuntos estão conectados. Mas voltando, mesmo que o caminho para o super-homem já esteja pavimentado, ainda tem uma coisa que pode mudar tudo. Zaratustra recebe em sua caverna, em cima da montanha, a visita de um dos seus grandes inimigos, o adivinho do grande cansaço, que diz que a sua paz já está prestes a acabar. Quem quer que sejas, ou deseja ser Zaratustra, já não o será por muito tempo cá em cima. Dentro em pouco, a tua barca já não estará ao abrigo. Em torno da tua montanha, sobem mais e mais as ondas da imensa miséria e da aflição. Não tardam a erguer a tua barca e arrastar-te com ela. Zaratustra ficou banhado de suor, pressentindo a decadência total do ser humano. Mas se recompôs e manteve a calma, porque no fundo do seu coração ele sabia que, apesar de todos os defeitos, o homem ainda é capaz de amar a vida. E agora nós vamos encaixar o adivinho do grande cansaço em nosso mundo super atual. O que é que está causando mais cansaço mental e desespero do que o celular? E se as pessoas quiserem dar um passo adiante e decidirem viver dentro de uma simulação ou instalar um chip no cérebro? Então temos duas propostas para o futuro. Os que se entregarem ao grande cansaço perderão cada vez mais o poder de decidirem sobre as suas próprias vidas e continuarão alimentando a classe dos parasitas. Mas quando a ciência decidir cruzar a linha da moral de uma vez por todas, teremos grandes transformações na espécie humana. Vieram ao mundo chorando, tão saudáveis quanto qualquer outro bebê. Essa não é a primeira vez que eu falo sobre o super-homem aqui no canal. E eu também tenho alguns vídeos que introduzem a filosofia da genética, coisas que você não encontrará em outro lugar. E essa é a minha experiência filosófica e audiovisual para você compreender a complexidade do super-homem.